Prezados irmãos, graça e paz. Lição número 13, parte 3, última parte. Edificando com segurança. O texto é Mateus 7, de 24 a 29. Na primeira parte, meus irmãos, nós vimos sobre a questão dos julgamentos. Na segunda parte, nós vimos as recomendações, né? Orar com perseverança, entrar pela porta estreita e tomar cuidado com os falsos profetas. Não vou recordar aqui, mas se você quiser é só rever os vídeos que estão aí no YouTube, né? Os 2 vídeos anteriores. Então vamos lá, edificando com segurança. O texto base é Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Entre esses 2 homens, meus irmãos, aqui retratados por Jesus, o prudente, né, o sábio, e o imprudente, ou tolo, existem semelhanças e existem diferenças. Quais são as semelhanças? As semelhanças são as seguintes: os 2 ouvem a palavra. Todos os 2 têm acesso à mesma palavra. Segunda semelhança: os 2 constroem uma casa. E se a casa representa a vida cristã, então os 2 estão construindo uma vida que, olhando entre aspas, né, grosso modo, pode ser chamada de vida cristã, ou pelo menos vida religiosa. Todos os 2 estão construindo uma vida religiosa. E a terceira semelhança: os 2 vivenciam intempéries, chuvas, rios que transbordam e ventos, né? Essas intempéries aí representando as dificuldades que atentam contra o nosso bem-estar espiritual. Então essas são as semelhanças. Quais são as diferenças? As diferenças também são 3. Um pratica a palavra e o outro não. Um constrói sobre fundamento sólido, né? A rocha, Cristo e a palavra de Cristo, né? A rocha representa Cristo e a palavra de Cristo. E o outro constrói sobre a areia. Um tem a sua casa destruída e o outro permanece firme. Jesus, meus irmãos, não poderia ser mais claro nessa última aplicação do sermão que ele acabara de pregar, o Sermão da Montanha, né? Em todo o Sermão da Montanha, Jesus, meus irmãos, desde o capítulo 5, o Sermão da Montanha abrange aí os capítulos 5, 6 e 7, né? Jesus, meus irmãos, em todo o sermão ele fala sobre aquele que pertence a Deus. E aquele que pertence a Deus, Jesus diz aí, vamos fazer um apanhado, né? Pra gente ver. Jesus vai dizer que ele é humilde de espírito, que é alguém que chora ou lamenta, né, o pecado em sua vida, bem como na vida das outras pessoas. É manso, significando isso uma entrega a Deus da sua vontade pessoal. Tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, isto é, tem um coração destituído de hipocrisia, é um pacificador, isto é alguém que trabalha em prol da paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem, né, entre as pessoas. É alguém que, se perseguido for por causa da justiça, não se entristece, e muito menos desenvolve um espírito rancoroso. É sal da terra e luz do mundo, excede em justiça aos escribas e fariseus, é alguém que cumpre a lei de não matar, não só no sentido de não cometer homicídio literalmente, mas também no sentido de não nutrir ira em seu coração em relação às outras pessoas, não tratar com desprezo quem quer que seja, não matar com a língua, com palavras abusivas acerca de outras pessoas. É alguém que procura cumprir a lei de não adulterar, incluindo o adultério na mente e no coração. É alguém que trata com seriedade a questão do divórcio. É alguém que procura honrar a sua palavra, né? Sim é sim e não é não. Não precisamos ficar proferindo juramento a todo instante e em qualquer circunstância. É alguém cuja filosofia, né, vivendo na graça, não é mais a de olho por olho e dente por dente. É alguém que perdoa,
É alguém que procura amar até os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam, orar pelos que o maltratam e perseguem. É alguém que procura viver a vida reta, não praticando boas coisas com o intuito de ser visto pelos homens. É alguém que está preocupado e ocupado mais em ajuntar tesouros nos céus do que na terra. É alguém que, ao invés de ficar ansioso, demasiadamente preocupado com as coisas necessárias desta vida, confia em Deus, seu Pai Celestial. É alguém que evita o julgamento errado ao outro. É alguém que trabalha pedindo, buscando e batendo por seu progresso espiritual. É alguém que faz aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. É alguém que entra pela porta estreita, trilha pelo caminho apertado, se precaver contra os falsos profetas e por aí vai. Então, tudo isso Jesus ensinou nesse sermão, né? Falou nesse sermão. Mas de que adianta? Essa é a questão aqui do fechamento do Sermão da Montanha. De que adianta tomar conhecimento de tudo isso se esse conhecimento não fizer nenhuma diferença prática nas nossas vidas, na minha vida? Então, construir a casa, que é a vida cristã, sobre a rocha, que é Cristo, significa que tudo isso que Jesus nos ensinou deve estar presente na base da nossa construção, dessa vida, né? De outra forma, cairemos vergonhosamente quando as, entre aspas, intempéries espirituais investirem contra nós, quando o inimigo das nossas almas investir contra nós. Se a gente não pegou tudo isso, não ouviu, não deu atenção, não colocou em prática, não colocou na base dessa construção da nossa vida espiritual, então quando o inimigo investir contra nós, a gente cai vergonhosamente. O homem prudente, meus irmãos, é aquele que ouve e pratica a palavra de Jesus. O homem prudente tem os seus ouvidos tapados para as tendências do século presente, para as opiniões, até mesmo dos amigos e colegas. Tem os ouvidos tapados para os modismos, para os achismos, e tem os seus ouvidos abertos para Jesus. Para Jesus, sim, os seus ouvidos estão abertos. O homem prudente, meus irmãos, permanece de pé, mesmo diante das dificuldades. Já o imprudente, diz aí o texto, diz aí Jesus, será grande a sua queda. Então, a gente conclui, né? Dizendo que o segredo da vida cristã vitoriosa é termos alicerces firmes. Essa é a nossa lição, né? Alicerces firmes, o segredo. O segredo da vida cristã vitoriosa é termos alicerces firmes. E Jesus fecha o Sermão da Montanha dizendo exatamente isso. Tudo aquilo que ele ensinou. De que adianta se a gente tomar conhecimento, mas não colocar em prática? Tudo aquilo que nós temos estudado na palavra, tudo aquilo que nós temos estudado aqui, né? A santa palavra de Deus, a pura palavra de Deus, de que adianta se não colocarmos em prática? O homem prudente é aquele que coloca em prática. O homem prudente é aquele que ouve e cumpre, né? E dessa forma, então, ele está construindo a sua casa, sua vida cristã, sobre a rocha firme, que é Jesus e que é a palavra de Jesus. Então, o segredo da vida cristã vitoriosa é isso, é termos alicerces firmes. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos ter esses alicerces firmes, todos nós.